primeiro jogo do sábado, né? Primeiro jogo do fim de semana, porque o jogo foi às 10h30 da manhã, né? Um horário muito tranquilo para a prática do futebol, aos 30 graus em Belo Horizonte, né? Foi tranquilo jogar futebol. Talvez isso tenha refletido no desempenho das equipes no campo de jogo. Vamos falar um pouquinho sobre o que foi a atuação do Cruzeiro, meu caro Edu Panzi, nesse desafio contra a equipe do Atlético. Importante destacar que o Atlético saiu em vantagem na partida e enaltecer mais uma vez o trabalho feito pelo Roger. Nesse começo de temporada ele vai repetindo um time taticamente bem interessante, já no comparativo com a última temporada, onde o Atlético apareceu muito bem entre os melhores times do estadual. Foi inclusive elogiado por Paulo Pessolano ontem na entrevista coletiva. Como você enxerga os primeiros passos do Cruzeiro? A estreia em casa, asterisco, Arena Independência, a casa do Cruzeiro, pelo menos a partir de então, é o que está sendo dito. O acordo foi firmado ao longo dessa semana. Como você enxergou esse Cruzeiro, um Atlético e um, Panzi? Ô Cirilo, acho que o Cruzeiro teve muita dificuldade, não fez um bom jogo. Muita dificuldade na saída de bola, o Cruzeiro ainda apresenta. Cara, e sinceramente, acho absolutamente normal o Cruzeiro encontrar dificuldade nesse início de temporada, ainda que seja no campeonato estadual. Foram 19 dispensas e quase 15 jogadores chegando para a temporada de 2023. Muitos dos que estão chegando ainda assimilando uma ideia de jogo, o Pessolano tentando vender essa ideia para os atletas. Ainda alguns remanescentes, o Pessolano fazendo testes, e está mais do que certo em fazer testes. Ouvi muita crítica de torcedor do Cruzeiro ontem em rede social, porque a rede social acaba sendo um termômetro, uma extensão do estádio, voz de boa parte da torcida. O Pessolano está inventando isso e aquilo. Não é questão de invenção, é questão de saber. Falei um comentário muito parecido com o que eu fiz hoje no jogo do Atlético mais cedo. Nessa hora, em meio à pré-temporada, e os jogos do início do estadual fazem parte da pré-temporada, são testes e precisam ser encarados como testes. É agora que ele vai ver quem ele pode contar para fazer, por exemplo, uma função de lateral, mesmo não sendo lateral, quem que está chegando e que pode desempenhar determinada função que outro atleta desempenhava ano passado e que esse ano não está mais aqui. E isso é normal. O Rafael Bilu, por exemplo, fazendo o lado esquerdo, jogando quase como um ala, retornando para marcar. Para mim ele falhou no gol do Torrão, mas não é característica do Bilu ser marcador, tá marcando um atacante dentro da área do seu próprio time, enfim. Mas é algo que ele precisa tentar se adaptar pelo menos, e que o Pessolano vai tentando encontrar alternativas, enquanto ele não tem outras. Por exemplo, ele falou, depois do jogo na coletiva, do conforto que o time tem em jogar com 3 zagueiros. Ele pode contar com os zagueiros por enquanto? Todos os zagueiros estão aptos a jogar, aguentar 50, 60, 90 minutos? Não. Enquanto não estão aptos, ele vai preenchendo o espaço com outros jogadores. Com o Ramiro, no primeiro momento, um improviso pela direita. Agora ele jogou com Gasolina na direita, o improviso veio na esquerda, sempre com o intuito de manter a ideia de jogo, mas tentando encontrar soluções, tentando encontrar opções dentro daqueles que estão disponíveis para o momento. E aí o Cruzeiro encontrou muita dificuldade. Me chama a atenção já o movimento dos atletas do meio para frente na hora de marcar pressão na saída do adversário, mas é claro que ainda precisa ser trabalhado. A gente consegue ver alguma coisa do Cruzeiro do ano passado nesse. Mas é óbvio que ainda falta muito, falta o automático, falta o automatismo que a gente viu na reta final do ano passado. Então a gente fica com muito essa memória fresca do segundo semestre do ano passado, quando tudo dava certo, e aí é outro elenco, outra competição, outro nível. E é claro que o torcedor quer que a coisa siga da mesma maneira logo de início, mas não é assim que funciona na vida real, não é videogame. O futebol da vida real, ele demanda tempo, trabalho, jogos, treinamentos, e o Cruzeiro está passando por isso agora. Eu repito, são quase 15 atletas novos que chegaram e 19 que saíram, Cirilo. Novo time completamente. É uma mudança drástica no elenco, no time principal. Então vai demandar tempo. Talvez ali na frente o Pessolano chegue à conclusão que a ideia de jogo do ano passado não sirva mais pro time atual, como aconteceu no ano passado, que ele fez todo um campeonato estadual com um sistema tático, com um desenho tático em campo, e que na terceira rodada do Campeonato Brasileiro ele trocou, porque não estava dando certo. A competição pediu outro estilo de jogo, pediu outro desenho, outras funções para os atletas em campo, e ele teve que se adaptar. Então é assim que funciona, sempre lembrando,
o nível de exigência vai ser muito maior. O nível de exigência na Série A, na Copa do Brasil, vai ser maior do que contra o Atlético, vai ser maior do que contra o Tombense, vai ser maior que contra o Patrocinense. Então o Cruzeiro vai precisar se ajustar, mas precisa tempo. O torcedor precisa entender isso, mas principalmente nós precisamos entender isso. Não encarar um Rafael Bilu como invenção do professor Pardal na ala esquerda, mas como um teste. Para ver se dá certo. E se um dia eu precisar? E acho que o Cruzeiro ainda tem uma carência na lateral esquerda. Talvez o lateral esquerdo do Cruzeiro esteja disputando o Sul-Americano Sub-20. Assisti Brasil e Paraguai, o Kaique foi bem, cara. Foi bem no jogo, é titular da seleção, é muito bom no apoio, precisa de um trabalho melhor para fechar uma linha de 4, para marcar, mas tem muito potencial e o Cruzeiro precisa disso também. De jogadores jovens da base para ter retorno técnico e para ter retorno financeiro, que é a realidade do clube. Mas se no momento há ausência de um jogador especialista da posição, o Pessolano tem que testa na esquerda, testa na direita, testa Nicão centralizado, testa Nicão pela direita, e é assim que funciona o início de temporada, principalmente para um elenco que mudou tanto. Coloquei